Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Catolicismo para adultos. Nós tivemos a primeira aula, agora estamos na segunda, onde nós vamos abordar sumariamente a vida de Jesus em pontos assim bem específicos. É óbvio que não tem condição de uma apresentação de uma hora e pouquinho, né? Narrar aquilo que existem livros, filmes de dias e dias para contar toda a história e ainda são insuficientes. Então nós vamos dar uma visão que eu acredito que seja básica para quem se diz cristão, né, conhecer bem. Minha apresentação eu já fiz na primeira aula, não preciso de repetir aqui. As pessoas que tiverem interesse que leiam ou então voltem à primeira aula. Só lembrar que esse curso não é uma fantasia que eu faço por vaidade, mas simplesmente um dever que eu julgo que tenho como batizado, e todo cristão batizado, ele é um missionário. Eu me entendo como tal e fiz esse trabalho há algum tempo, então agora eu estou compartilhando com vocês, porque eu acho que é uma coisa importante que toda pessoa que tem pelo menos uma base cristã, né, conheça esses detalhes que eu vou apresentar. Necessariamente você não tem que ser um cristão católico. Se você acredita em Cristo, né, eu tenho certeza que você vai aproveitar bem o que nós vamos mostrar nesse curso, que é embasado na Bíblia Sagrada, nos documentos oficiais da Igreja, em textos de vários teólogos e na minha militância de 40 anos, no mínimo, na Igreja Católica de Belo Horizonte e depois aqui em Anchieta. Jesus nasceu entre os anos 7 e 4 a.C. Interessante, né? Porque, na realidade, o ano 1 da era cristã, que seria o ano do nascimento de Cristo, ele não corresponde à realidade histórica. A data certa não se sabe, mas possivelmente terá sido, né, na cidade de Belém. Também, aí já falei na aula passada, que é um ponto também de divergências, mas não importa. Jesus nasceu numa cidade pequena, né? Seu pai era o pai adotivo, era José, que era um carpinteiro em Nazaré, e sua mãe, Maria, uma jovem de 17 anos mais ou menos, que estava prometida a José em casamento quando recebeu o anúncio do anjo que ela seria a mãe do Salvador. E ela disse sim ao plano de Deus, porque sem isso Deus não levaria adiante esse seu projeto. José, Maria e Jesus, depois do nascimento, passaram um ano no Egito, fugindo de Herodes. Nós sabemos que o Herodes, preocupadíssimo, porque falaram que o novo rei de Israel tinha nascido lá em Belém, né? Isso consta lá na Bíblia, e ele mandou soldados irem lá e matar todas as crianças que tivessem naquela idade aproximada do que os reis magos tinham confidenciado a ele que eles tinham nascido lá. E foi um infanticídio absurdo, do qual Jesus escapou, porque um anjo nos falou para José e Maria sair rapidamente, porque estavam vindo soldados para matá-lo. Eles passaram um ano no Egito e depois voltaram não mais para a cidade onde ele nasceu, mas para Nazaré, que era a cidade de José e Maria, na Galileia. E lá ele viveu toda a sua juventude e aprendeu com seu pai o ofício de carpinteiro. A infância e a juventude de Jesus não tem praticamente nenhuma descrição dela nos evangelhos. E por que isso? Porque não foi nada extraordinário, foi bastante comum, como qualquer criança, qualquer adolescente, né? E pouquíssimas coisas são citadas dessa época na Bíblia, mas sabe-se que ele teve uma vida normal e como aprendiz de carpinteiro.
Houve uma época que saiu um livro dizendo, o Notovitch, o autor desse livro, dizia que ele estava na Índia passeando e teve um acidente, quebrou a perna, teve que ser levado para um mosteiro, e lá nesse mosteiro ele passou alguns dias em recuperação, e conversando com os monges, eles falaram sobre um jovem que tinha vindo lá da Terra Santa, né? E viveu lá vários anos estudando e aprendendo com eles. Esse Notovitch, ele escreveu esse livro, né? Vida Desconhecida de Jesus Cristo na Índia e no Tibete. O mosteiro era um mosteiro chamado de Imes, na Índia, e isso teria acontecido, né? Com Jesus entre os 12 e 30 anos de idade. Acontece que quando ele publicou esse livro, foi uma revolução na história de Jesus, mas dois historiadores de literatura, Max Miller, que era professor em Oxford, e Archibald Douglas, resolveram pesquisar isso mais profundamente. E, inclusive, o Archibald Douglas foi à Índia, foi ao mosteiro, conversou lá, ficou um bom tempo lá com os monges, procuraram em todos os registros, e os monges geralmente são muito bem organizados na parte sua de documentação do mosteiro, e lá não se encontrou absolutamente nada que pudesse, né, corresponder àquele menino que segundo o Notovitch, foi para lá com o nome de Issa, né? Mas nada havia em nome de Issa, nem de Cristo, nem de Jesus, de nada. Então, aquilo era mais uma fantasia, né? Mas, com certeza, nós sabemos que Jesus foi batizado entre os anos 27 e 28 depois do seu nascimento, né, quando ele estava com 33 a 34 anos. E quem o batizou foi seu primo, João Batista. Crucificado, ele o foi em 7 de abril, aproximadamente do ano 30 depois de Cristo, quando ele estaria com 36 a 37 anos. A data também é aproximada, porque baseia-se em outros registros não evangélicos, né, mas de historiadores e de documentações. E quem era Jesus? Jesus era um homem normal, típico da sua época. Ele se vestia com a túnica inconsútil, né, quer dizer, sem costuras, né? Ele tinha uma cinta bolsa para pôr dinheiro, objetos que ele precisasse, e tinha, conforme era hábito na época, barba e cabelos longos. Ele era saudável, resistente, ao contrário de outros místicos, que nós sabemos que muitos místicos fazem jejuns assim absurdos, e se autoflagelam, enfim, se tornam magros, fracos e doentes. Mas Jesus não. Jesus era saudável e muito resistente, e a gente sabe disso por toda a sua história. Ele não era um místico estático, aqueles místicos que ficam em meditação, parado, né? Mas ele era muito espiritualizado e extremamente atuante, porque ele dizia que isso era o importante, o trabalho dele de fazer a transmissão da mensagem que seu pai, Deus, havia lhe determinado falar. Ele era alegre e educado. As pessoas gostavam dele, exceto os fariseus, porque viam nele um homem perigoso, né, como rival religioso. Ele frequentava festas, ensinava até gestos de etiqueta. Quando ele fala, por exemplo, quando você for numa festa, não senta nos primeiros lugares, senta lá para trás, porque se você sentar nos primeiros lugares, o dono pode chegar e falar para você, olha, por favor, esse lugar já está reservado para outro, vai lá para trás. É preferível que você sente lá atrás e esperar que o dono possa vir, dono da festa, chegar e falar, meu amigo, faz favor, vamos lá para frente, o seu lugar é lá na frente conosco.
né? Então, essa era uma das muitas etiquetas sociais que Jesus ensinava, porque ele era um homem muito bem educado por sua mãe e por seu pai adotivo. Ele frequentava muitas festas, porque exatamente por ser uma pessoa educada, atrativa, né, ele era requisitado. E a festa mais famosa dele foi exatamente as bodas de Caná, onde ele faz aquele prodígio, porque os noivos estavam já desesperados, porque vendo o vinho acabando, e as festas de casamento duravam vários dias, não era só um dia. E Maria Santíssima, que estava presente, com outros apóstolos também, né, ela percebendo aquela aflição dos noivos, ela falou com Jesus, que o vinho estava acabando. Jesus ainda responde para ela, fala assim: mulher, minha hora não chegou. Tem muita gente que assusta quando lê isso na Bíblia, chama ela de mulher, que coisa agressiva. Não, era a maneira como se tratava as pessoas naquele tempo, as pessoas mais que mereciam toda atenção e respeito. E ela não falou nada com ele, simplesmente falou que não tinha chegado o tempo dele, mas ela sabia que ele não ia deixar os noivos, né, passarem aperto. E ela foi e falou com os funcionários lá estavam os empregados que estavam servindo, falou: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Primeira grande lição de Maria para nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Certamente, quando nós fazemos tudo o que Jesus nos disser, ele nos disse e continua dizendo, né, certamente nós seremos muito felizes e conseguiremos muitas coisas. E ele mandou encher aquelas 6 talhas de 100, mais ou menos de 100 litros cada uma, que colocava água naquelas talhas, porque as pessoas que vinham para a festa tinham que lavar os pés, então aquilo era água, muita água que precisava, porque as pessoas andavam de sandália, a estrada era poeirenta, sujava os pés. Mas eles encheram as talhas e ele falou: agora leva uma porção do que está aí dentro, de água, né, para o mestre lá da festa. Quando chegaram lá, deram a ele, ele tomou e falou assim: gente, mas que vinho maravilhoso. Foi até o noivo e cumprimentou, dizendo: olha, normalmente as pessoas servem o melhor vinho, né, no início e deixa o pior para servir no final, porque todo mundo já está bêbado, não vai notar nada. Mas você fez exatamente o contrário, você serviu um bom vinho, mas esse está excepcional e você guardou para o fim da festa. Então esse foi o primeira manifestação de Jesus na sua vida pública. Jesus era um madrugador, ele acordava cedo, deitava tarde, porque ele gostava muito de aproveitar a tranquilidade da noite para orar. Ele ia sempre conversar com o Pai, sempre num lugar silencioso, quieto, e muitas vezes sozinho. E ele era um andarilho, né? Porque naquele tempo não tinha meios de transporte à vontade, então ele percorria longas distâncias caminhando com seus apóstolos. Então, só uma pessoa de uma saúde muito boa e de uma disposição muito grande faria aquelas grandes caminhadas. E quem era Jesus? Algumas pessoas, né, lendo a Bíblia, encontra lá algumas informações que os leva a dizer: ele tinha muitos irmãos. E isso é porque no Evangelho de Mateus está escrito lá numa passagem, no capítulo 12, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando. Então eles deduzem que eram os irmãos, se eram irmãos e a mãe, é porque eram irmãos dele, irmãos de sangue. Mais à frente, o próprio Mateus conta também, numa conversa que é dos fariseus, que eles se questionando, como é que esse indivíduo está aí falando essas coisas todas? Ele não é uma pessoa que nós estamos cansados de ver, conhecer muito bem, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Bom, então essas frases escritas as pessoas interpretam dessa maneira. Só que tem um detalhe. Os evangelhos nos diz, né, praticamente a procedência maternal de cada uma daquelas pessoas que são citadas ali.
Então, o próprio Mateus, no capítulo 4, já tinha dito que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, tá? E Tiago e João, que estava o Tiago lá citado como irmão de Jesus. Lucas, né, fala de Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago. João, no seu evangelho, fala a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, né? E Cleófas era exatamente o pai de alguns deles. Mais à frente fala Maria, mãe de Tiago e José, que era mãe dos filhos de Zebedeu. E o Simão, ele era um zelota, então tinha pouca probabilidade de ser familiar de Jesus de início. Mas o importante é que a gente vê que fala sempre em Maria e falando nos irmãos de Jesus. Mas por que isso? Nós vamos entender muito bem. Maria de Cleófas era irmã da Virgem Maria. Era muito comum irmãos e irmãs ter nomes iguais. E era mãe de Tiago e José, mas não a Maria, mãe de Jesus, mas a Maria de Cleófas, que era a irmã da Virgem Maria. Portanto, Tiago e José eram sobrinhos de Maria Santíssima. E os seus filhos eram todos primos de Jesus. E a explicação melhor é a gente entender que o Evangelho dos 4 foram escritos em grego koiné, como eu já falei aqui antes, né? Que era um idioma comum, um grego popular, muito pobre em palavras. Com isso, uma mesma palavra costumava ter vários sentidos, vários significados. No caso de irmão, também significava parente próximo, significava primo. Então, essa colocação de os irmãos está no grego koiné, significando essas outras formas de parentesco. Então, na realidade, não existe nada que comprova que Maria tenha tido outros filhos que não Jesus. E continuando na pergunta, né, quem era Jesus, Jesus perguntou um dia para os seus apóstolos, quem é que dizem que eu sou? E a resposta foi que ele era Moisés, Elias ou então João Batista. Seria, vamos dizer, a reencarnação de um desses. Moisés, que foi o grande líder dos judeus na saída do Egito, Elias, que foi um grande profeta, e João Batista, que era aquele que tinha batizado Jesus. Aí nós vamos discutir, né? Na transfiguração, que aconteceu provavelmente no Monte Tabor, foi no monte, porque na Bíblia não fala o nome do monte, mas tudo leva a crer que tenha sido o Monte Tabor. Então, nesse monte, Jesus tinha subido com alguns apóstolos e lá ele se transfigurou, né? Ele tomou a sua forma puramente espiritual e apareceram com ele, conversando com ele, normalmente, Moisés e Elias. Ora, se Moisés e Elias estavam conversando com ele, como é que ele podia ser a reencarnação daqueles com quem ele estava conversando ali naquela hora? E por outro lado, né? João Batista. João Batista foi o que o batizou, então os dois viveram na mesma época, então não tinha como um ser reencarnação do outro. Aí vem os fantasiosos e dizem, Jesus era um astronauta, ele veio de outro planeta. Eu queria saber que planeta, que até hoje, com todas as tecnologias, não tem nenhum astronauta chegando aqui no nosso planeta, né? Pode ter chegado antes? Pode, não sei. Mas Jesus não tinha nada, ele era absolutamente conhecido, né? Basta a gente conhecer a história de Jesus. Ele não era questionado pelos fariseus, esse aí não é o carpinteiro, não é o filho do José carpinteiro, né? Então, quer dizer, se ele era tão conhecido, ele não podia ser um extraterrestre, porque ele, desde pequeno, ele era conhecido de todos ali em Nazaré. E que nós podemos dizer mais de Jesus, né? Que a personalidade de Jesus, ele era positivo, ele não titubeava nas respostas quando lhe perguntavam, ele não tinha nenhum receio de dizer a verdade, né? Ele era ponderado, respeitoso, ele cuidava sempre de atender
as necessidades das pessoas que o procuravam. Ele nunca precisou de pedir perdão, ele não fazia nada, nunca fez nada que justificasse ele pedir perdão. Mas, em compensação, ele vivia perdoando. A coisa que ele mais fazia era perdoar. Porque, como ele mesmo disse, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Ele estava falando dos sadios e doentes da alma, do espírito. Então, ele estava dizendo que ele veio para aqueles que eram pecadores mesmo, exatamente para salvá-los. A pregação dele era baseada nos fatos do dia a dia. Ele sempre contava história de pastor, carneiros, semeadores, enfim, tudo que ele tinha em volta de si estava inserido no contexto daquele local e daquela. Ou seja, ele se fazia perfeitamente compreensível por todos que o ouviam. Ele não fazia altas teologias, filosofias, nem nada, porque ninguém iria entender. E não era esse o objetivo dele, ele não estava ali para se mostrar sábio, ele estava ali para acolher a todos os necessitados. Ele não era contra a riqueza, como alguns pensam e alguns pregam e alguns dizem, né, que não, Jesus não gostava de rico. Tanto que aquela parábola que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava julgando aquela pessoa e rejeitando, muito pelo contrário, ele acolhia todos os ricos. Ele tinha discípulo que era muito rico, Mateus era um coletor de impostos, então era um cara rico, né? Ele frequentava jantares, almoços com pessoas ricas, ele nunca teve problema nenhum com isso, mas ele era contra os maus usos que se podia fazer da riqueza. Então, não é a riqueza em si que é ruim, mas o seu mau uso que é péssimo. Então, era o que ele ensinava e pregava. Jesus nunca, como alguns insistem em falar, que ele só queria saber dos pobres. Não, isso é mentira. Quem fala isso não leu a Bíblia, não vê que ele tinha amigos ricos e se dava muito bem com eles e frequentava as casas deles sem problema nenhum. Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele mesmo falou com o Zaqueu, desce da árvore que eu quero ir hoje comer lá na sua casa. Zaqueu era um coletor de impostos, cara muito rico, bastante esperto, né? Então, ele aprontava os negócios dele para poder ganhar mais dinheiro, a corrupção não era problema para ele. Nesse dia que ele passou, Jesus passava e ele ficou em cima de uma árvore que queria ver Jesus, ele era pequenininho, Jesus falou, Zaqueu, desce daí que eu quero ir almoçar hoje na sua casa. E Zaqueu fala depois que Jesus, a salvação entrou hoje na minha casa. Tudo que eu tirei de mais dos outros eu vou devolver em dobro. Ou seja, ele não estava nunca rejeitando os ricos, como ele não rejeitava os pobres, os doentes, os leprosos, ele acolhia a todos da mesma forma. É preciso da gente entender isso bem para não ficarmos muito aflitos. Mas eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho isso, então... Não, você tem... vamos dizer assim, o que é pecado é você ganhar dinheiro desonestamente. É você roubar, e principalmente se você tem, como aqueles coletores de impostos na época, o dinheiro público de impostos, usar aquilo para seu próprio benefício, desviando dinheiro e tudo mais. Isso sim era o que Jesus condenava veementemente, porque o dinheiro que é tirado do povo é um dinheiro que é tirado de gente que necessita. São pessoas que poderiam ser alimentadas, ter sua casa, ter atendimento de saúde, e não tem porque os poderosos levam o dinheiro para os seus interesses. Isso não era só no tempo de Jesus. Hoje, nós sabemos que está acontecendo a todo momento, mas não é o problema nosso agora. A sua proposta de vida não foi e ainda não é bem compreendida por muitos.
Isso tudo que eu falei agora sobre a relação com riqueza, né, faz parte dessa não compreensão do que Jesus ensinava. E não é compreendido por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não estudam. Estudar não significa lá ficar decorando coisas, não. É conhecer Jesus, conhecer o que Jesus fala nos evangelhos. É pouca coisa. No evangelho você tem condição de ler com tranquilidade. Segundo, ler sem preconceito. Né? Terceiro, estar aberto para, inclusive, reconhecer os seus erros e mudar naquilo que for preciso de mudar. Então, a proposta de vida dele não é bem compreendida, porque muitos espertalhões usam as palavras de Jesus para oprimir mais os outros. Usa o que Jesus ensinava para tirar proveito dos incautos. Então, a proposta de vida dele não foi ainda compreendida, porque um mundo que entenda o que Jesus ensinou seria um mundo de paz, sem guerra, sem cobiça, sem olhos grandes pelos bens dos outros e pelas mulheres, pelos maridos dos outros. Né? Então, é uma série de coisas que o que ele ensinou era muito simples, mas muito necessário para uma vida de qualidade. Jesus se sabia Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes me faziam e fazem, né? Sim, Jesus tinha absoluta consciência de que ele era Deus e humano. Eram duas naturezas, né, unidas, misturadas, uma na outra. Então Jesus não era meio humano, meio Deus, não era totalmente humano e com sombras de Deus, né? Nada disso. Nós vamos ver depois nas heresias que apareceram depois. Ele tinha, sim, as duas naturezas, a humana e a divina, unidas, sem qualquer lacinho de separação. A prova disso é que quando ele ensinava as lições que Deus o deu para ensinar, ele dizia, eu digo. Ele não dizia, ele diz. O outro diz, não, eu digo, porque era Deus falando em Jesus. Ele disse, isso eu estou falando, pegando trechos do Evangelho que estão aí na tela, quem quiser anota e vai consultar depois. Ele dizia, eu sou o único que conhece o Pai. Sou o único que conhece o Pai. Porque nenhum dos outros nunca viram. Eu disse, vocês nunca viram Deus. Mas vocês me vendo, estão vendo o Pai. Foi a resposta que ele deu, inclusive, para um dos apóstolos. Falou, escuta, nos mostre Deus. Ele falou, você está olhando para ele, sou eu. E ele chamava Deus de Abá. Abá é uma palavra, né, que significa papaizinho. Papaizinho. Com que liberdade que Jesus tratava Deus como papaizinho. Só mesmo um filho muito amoroso pelo pai, né, e muito amado pelo pai, é que aceita ser chamado papaizinho. Quantos de nós chamamos nosso pai como papaizinho? O problema é que depois a gente vai crescendo, vira adulto, fica muito importante, e aí tem filhos que nem chamam o pai de pai, não chama. Chama pelo nome ou qualquer coisa diferente. Mas é lamentável, mas é verdade. Os apóstolos, eles eram monoteístas radicais, de origem. Então, eles jamais aceitariam Jesus como Deus se ele não fosse Deus. Então, quer dizer, foi a intuição deles e toda aquela convivência fez eles entenderem que Jesus era realmente Deus humanado. Mas não uma separação, mas uma unidade. Jesus era um onisciente. O que significa onisciência? Ele sabe tudo. Sabia tudo. Porque ele, sendo Deus, ele tinha toda a sabedoria de Deus, que conhecia tudo desde a criação do mundo até o fim do mundo. Mas ele comunicava, né, as coisas, que o saber divino
lhe era inato, e ele receber essa comunicação para ser transferida pela sua natureza humana, porque a natureza divina não teria condição de comunicar aos humanos, sim um outro humano como qualquer outro humano. Por isso, as duas coisas. A natureza humana de Jesus, ela se manifestou várias vezes por algumas situações que nós vamos mostrar em seguida. São as tentações, as emoções, o sofrimento. Então vamos em frente. A tentação. Quais foram as tentações? Nós sabemos que Jesus, depois do batizado, ele foi ficar 40 dias no deserto, né? Lá ele orava, jejuava, passava dificuldades, e numa hora dessa, quando ele estava já quase completando os 40 dias, né? O demônio aparece para ele e para fazer tentações. Então, quais foram essas tentações? A primeira, ele foi tentado por uma necessidade básica. Ele estava com fome. Então, o tentador, né, falou com ele. Falou, se tu és Deus, transforma essas pedras em pão e alimenta. E Jesus respondeu para ele, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí o demo ficou lá sem graça, falou, não, eu tenho que pegar de outro jeito. Aí foi para uma outra tentativa. Ele resolveu tentá-lo pela segurança dele, ver se ele tinha segurança, né? E gostaria de mostrar que ele era Deus humanado. Então ele fala com ele, está em cima da montanha, e fala assim, ó, pula lá embaixo, que se você é Deus, os anjos irão, não deixarão você nem sequer machucar o pé nessa sua queda lá para baixo. E outra vez Jesus o repudia, que ele não deveria tentar a Deus. E a última tentação foi a vaidade do poder. E essa, a maioria dos homens costuma cair nela fácil, fácil, fácil. Ele levou Jesus até o alto do templo, né? E lá mostrou toda a terra, todas as cidades, tudo, ele viu tudo. E falou, olha, se você ajoelhar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, é um presente meu para você. Jesus falou com ele, né? Muita clareza. Não tentarás o Senhor teu Deus. E só a Deus você vai adorar. Nunca há nada mais. E com isso, o diabo cansou, viu que não tinha jeito mesmo, reconheceu que ele era realmente o Filho de Deus e sumiu. Então, esse episódio, né, da tentação nos mostra como Deus também, Jesus era também humano, porque ele foi tentado na sua condição humana. Ele tinha emoções. Quando ele entrou no templo e viu aquele monte de gente vendendo coisas, negociando, muitos fraudando no peso, no troco e tudo mais, dentro do templo, ele perdeu a paciência. Ele falou, não, isso é um absurdo. E pegou um chicote e saiu chicoteando todo mundo, pondo para fora, falou, saiam daqui, não façam da casa de Deus uma casa de negócios. Isso aqui é minha casa, é a casa de oração e não de negociatas. E eles ficaram danados. Vocês podem imaginar como que esse pessoal que perdeu tudo que estava ali para negociar, né, saiu de lá furiosos, né, para caçar um jeito de acabar com esse sujeito que estava atrapalhando a vida deles ali dentro do templo. Sofrimento. Jesus passou por um sofrimento intensíssimo, que começou, né, quando ele subiu lá no Horto das Oliveiras, e já sabendo que ia acontecer com ele logo em seguida, isso era mais ou menos na quinta-feira à noite, né? Eles estavam lá, tinha feito a ceia de Páscoa, que a festa da Páscoa seria no sábado, e ele foi com os discípulos lá para o alto, né,
para rezar, porque, como eu falei, ele gostava de ir para lugares mais altos, sossegados, mais vazios, silenciosos, e lá ele orava. Orava ao mesmo tempo que ele ele estava vendo, antevendo tudo que ele iria passar na sua trajetória agora até a cruz. Ele tinha consciência de tudo. A sua condição divina passava para a condição humana o que ele iria sofrer. Tanto que fala-se na Bíblia, né, que ele suou sangue de tanto sofrimento que ele teve só de pensar o que ele iria sofrer. E os discípulos que tinham subido com ele, ao invés de estar lá apoiando, rezando, foram tudo para um canto, estavam cansados, com justiça, cansados, porque eles tinham andado muito, feito muitas coisas, então eles dormiram, adormeceram. E Jesus, uma hora, vai lá e fala, escuta, vocês não podiam vigiar nem um pouquinho comigo? Eles ficaram sem graça, acordaram, mas daí um cadinho já estava dormindo de novo, Jesus voltou às suas orações, até que chegam os soldados, né, para prendê-lo, trazidos pelo traidor Judas, que era um apóstolo, que acreditava que Jesus seria um Messias militar. Esse era o problema de Judas, que ele fazia parte de um grupo de guerrilheiros que estavam querendo lá libertar Israel dos romanos, e ele imaginava o Messias que iria chegar e com um exército aí de todo jeito e mobilizar a população e depor os romanos, ficar livre deles. E não foi assim que aconteceu. Então Judas, muito chateado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele pensou, falou, João, quem sabe Jesus ainda não resolveu reagir. Então eu vou fazer uma provocação para valer. E foi, denunciou Jesus, recebeu as moedas lá de prata pela traição, e ele sabia onde Jesus estava orando, porque era um lugar que Jesus ia sempre, e os soldados foram e encontraram Jesus com os apóstolos. É aquele momento que Jesus pergunta, a quem procurais? E um soldado fala, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Ele falou, sou eu. Se é a mim que vocês procuram, deixe que os meus amigos todos partam e possam ir embora. E na hora Pedro era meio impulsivo, sacou da espada e foi querer lutar com os romanos e cortou inclusive a orelha de um deles, chamado Malco. E ao cortar a orelha de Malco, Jesus chamou a atenção dele e falou, Pedro, guarde a espada. Se eu quisesse, você não acha que eu não poderia trazer uma multidão um exército de anjos para me defender? Mas tudo tem que ser cumprido conforme está escrito. Então, guarda a sua espada e vão embora. Eu vou com os soldados. E pegou a orelha de Malco, colocou outra vez no lugar e foi cicatrizado. Eu fico imaginando, porque em lugar nenhum conta isso, mas eu fico imaginando como é que Malco deve ter reagido. A hora que ele viu aquilo, ele deve ter sentido, esse homem realmente é Deus. É o Filho de Deus humanado. Olha o que ele fez comigo, me curou. Estou curado, não tem nada, não tem cicatriz, não tem ponto, não tem nada. É como se eu não tivesse tido a minha orelha cortada. Eu fico imaginando essa reação dele. Mas ele era um soldado romano, estava ali junto com todos aqueles soldados também do templo, e com isso ele teve que se calar e levar Jesus preso. Mas Jesus sofreu muito, muito. Deste momento em diante, não parou de sofrer um instante, né? Então, foi tanto esse sofrimento que aquela frase dele é muito bonita e muito, assim, toca demais a gente, né? Quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, né, se for possível, mas que se faça a sua vontade e não a minha vontade. Então, eu acho isso assim, é outra lição, assim como aquela lição de Maria, fazei tudo o que ele vos disser, também nós devemos ter essa lição sempre em mente. Quando estamos sofrendo, quando estamos diante de um problema, né, peçamos a Deus, sim, não que ele faça o que eu devo fazer,
mas que ele me inspire para fazer certo o que eu preciso de fazer. Porque eu sempre digo, Deus não faz nada no nosso lugar. Deus, ele nos inspira e nos dá os meios para que nós possamos superar as dificuldades. Mas fazer para nós ele não faz. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, que ele nos deu e ele respeita. Se nós não quisermos fazer, que não façamos, mas aí a gente vai ter o problema da gente. Mas nesse momento, Jesus estava disposto a fazer, sim, a vontade do Pai. Por isso ele disse, Pai, faça de mim, né, a sua vontade. Quer dizer, o livre-arbítrio de Jesus, que ele também tinha, né, ele usou para entregar nas mãos de Deus a sua vida e tudo aquilo que ele iria passar naquele momento. E ele foi levado, então, preso. Muitas heresias, né, surgiram depois, em tempos mais avançados, alguns séculos depois de Cristo, porque muitas pessoas questionavam muito essa questão. Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Né? Então surgiu a primeira dessas heresias mais importantes na época, século IV, foi do arianismo. Esse que está retratado do lado, que é ariano, né? E ele negava a divindade de Jesus. Ele dizia que Jesus não era Deus. Ele era um homem excepcional e tudo, mas ele não era Deus. Com isso, ele negava a Santíssima Trindade. Porque Jesus, como homem e Deus humanado, ele era parte, é o Filho na Santíssima Trindade. Mas isso deu muita confusão e o Concílio de Nicéia, né, decidiu que era assim, que Jesus era divino, era Deus, tinha a sua divindade e, portanto, a Santíssima Trindade era indiscutível. No século seguinte, surgiu o nestorianismo. O nestorianismo era uma heresia que dizia que existia, assim, aqui nessa figura do lado, dá para a gente perceber, existia, sim, duas naturezas em Cristo. A natureza humana e a natureza divina. Mas a ligação entre elas era, assim, praticamente só moral, né? Não havia uma ligação, uma unidade e tudo. E com isso, eles diziam, o seguidor do nestorianismo dizia que Maria não era mãe de Deus. Ela era mãe da natureza humana de Jesus, né? E na qual o divino morava. Mas ela não tinha nada a ver o fato de ter gerado o Filho de Deus. No Concílio de Éfeso, em 431 d.C., né, isso foi muito discutido e finalizaram dizendo sim, que Jesus tinha as duas naturezas numa só e que Maria era mãe do Filho de Deus. Então, daí o nome Theotokos, em grego, que significa mãe de Deus. Então, Maria teve a sua condição confirmada nesse concílio. Depois surgiu uma outra heresia do monofisitismo, no século V, que negava a natureza humana de Cristo. Dizia que Cristo tinha uma aparência humana, mas ele não tinha a natureza humana, que ele era um espírito que revestia aquela natureza, mas não tinha nada de ligação dos dois. No Concílio da Calcedônia, em 451, isso foi negado também e confirmado, a mesma coisa que vinha lá do início do cristianismo. Hoje nós temos outras heresias. Jesus, que é um guru indiano, que sempre quer pegar alguma coisa oriental, Tibete, coisa que o valha, ou então é um avatar. Avatar é um ser criado, que deu origem a filmes, que fez um sucesso enorme, de seres que eram um misto de divino e de humano e que podia pegar, se transformar em gente, em animais e tudo mais. E muito também aconteceu, né, isso na época da nova era, daquele New Age, dos hippies, né,
que tiveram assim, uma atração muito grande por um orientalismo, e aí colocava Jesus, que não tinha jeito de excluir Jesus da história, então colocavam como um guru, né, vindo lá do Tibete, da Índia, ou coisa que o valha, que nós já vimos que é absolutamente absurdo. E hoje nós temos uma heresia grande, que são aqueles que dizem que Jesus não é Deus, mas é um profeta notável, que deve se seguir sim, porque ele é fantástico, é isso, é aquilo, mas não o aceita como filho de Deus. Então, é uma heresia também, e que isso já nem se preocupa muito em ficar discutindo isso, porque quem quer assumir uma mentira como verdade, é muito difícil a gente convencer do contrário. Bom, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, né? E nessa pausa que a gente vai dar, é para que as pessoas que estão querendo tomar uma água, comer alguma coisa, então tem uma pausa, é só deixar fazer a pausa no rodar do vídeo e a projeção fica lá parada, quando voltar, reinicia, ela está no mesmo lugar. Ou, se alguém quiser dar uma parada maior, talvez ver em outro dia o restante, porque é um pouco longo esse nosso vídeo, né? Então, é só também, nesse momento, pode sair do YouTube, parar, desligar, e quando voltar, ligou de novo o YouTube, entrou no vídeo, é só começar a dar de novo. Então, ele não vai ter risco de ficar procurando onde é que está, parou, onde é que não parou. Esse é o lugar próprio para se parar. Então, vamos reiniciar a nossa apresentação falando sobre como Jesus ensinava. Jesus ensinava por meio de parábolas. Por que parábolas? Porque eu já falei no vídeo anterior que era muito normal num tempo que poucas pessoas liam, poucas pessoas sabiam escrever, a tradição oral. E o que era essa tradição oral? Essa tradição oral é alguma coisa, né, que nós já explicamos, a pessoa guardava, ouvia e era capaz de conservar todas as coisas por longo tempo. Por outro lado, a parábola eram histórias em que Jesus pegava fatos corriqueiros para aquele povo, o pastor, as ovelhas, e usava aquilo, os vinhateiros, que tinham muitos, né? Então, tudo isso era motivo de construir-se uma história que facilitaria para as pessoas entenderem a mensagem que Jesus estava dando. Então, eu peguei 3 das mais, são muitas, mas eu peguei 3 que eu gosto muito delas, porque eu acho que elas são muito didáticas realmente, né? A primeira é do semeador, que está em Mateus 13. Ele diz que o semeador saiu para semear, né, e lançou a semente, que caiu algumas num terreno mais seco, outras caíram no meio de espinheiro, outra caiu num lugar mais ou menos fértil, mas logo depois vieram outras plantas e cobriram, mas algumas caíram em terreno fértil, né, e deram uma produção muito grande. Aquelas que caíram no terreno aberto, os pássaros vieram e comeram as sementes. As que caíram no meio do espinheiro foram sufocadas por ele. E as que caíram no meio das plantas também não tiveram condição de crescer muito, mas as que caíram em terra fértil deram muitos frutos. Então, essa é uma parábola que eu acho que ela pega muito bem para todos nós que assumimos uma missão de anunciar, né, a palavra de Cristo. Nós falamos. Às vezes a gente joga a semente, ela cai no lugar onde as pessoas estão interessadas, outras vezes pessoas que não têm interesse nenhum, outras que até às vezes fazem gracejos, né? Porque o que a gente está falando é bobagem, que isso não tem nada disso, principalmente nos dias atuais, em que a tecnologia está se expandindo de uma maneira brutal. Antes ela crescia no ritmo aritmético, hoje ela cresce no ritmo
Bom, é um ritmo que é muito mais acentuado. De vez em quando as palavras somem. Aritmético ou esse outro ritmo em que as coisas, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, então vão duplicando, triplicando. Então a ciência, ela cresce com muita rapidez hoje, né? E você mal acostumou com algum equipamento, você já tem que aprender tudo de um outro, que agora já são outras formas de apresentar tudo mais. Então, com isso, né, às vezes a gente vai ficando cansado de querer aprender tanta coisa e a gente não tem mais tanto acesso às coisas boas, a leituras, a bons filmes e tudo isso. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em poucas palavras, poucas linhas. A gente escreve um artigo, as pessoas dizem, você escreveu muito, uma página inteira. Então as pessoas estão fazendo aquilo que eu já chamo da linguagem whatsappiana, que a pessoa lê a primeira, segunda, terceira palavra, depois pula para a última e acha que já entendeu tudo aquilo que está escrito. Então, para essas pessoas, conversar sobre cristianismo, sobre religião, sobre espiritualidade, é algo completamente fora de propósito. Isso não rende dinheiro, a não ser para algumas pessoas espertalhonas, mas para quem faz isso com bom senso e com honestidade mesmo, né, não rende nada, pelo contrário. Mas, como dizia São Paulo, é muito interessante. Ele dizia, né, nas pregações que ele enfrentava muitos riscos, ele dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Quer dizer, ele se sentia motivado, né, a espalhar os ensinamentos de Cristo, não por fanatismo, mas porque ele sabia que aquilo ali era extremamente bom para as pessoas e o mundo que tivesse assimilado o que Cristo ensinou não estaria em guerra como estamos hoje, não estaríamos aí com gente morrendo de fome, pessoas sem casa, porque o mundo seria outro. Mas, enfim, nós estamos plantando, né? E a semente às vezes está caindo no terreno espinhoso e aí a coisa complica. Mas muita semente cai também em terra boa. E eu espero que todos vocês que estão assistindo esses vídeos, vão assistir o curso inteiro, né? Seja semente boa caindo em terra boa. Outra parábola muito interessante é dos talentos, em que ele conta a história de um rei, um senhor, né, rico, que foi viajar e ele chamou 3 servos mais próximos dele e falou, olha, eu vou passar um tempo fora, então eu vou dar para vocês um dinheiro, né, para que vocês utilizem aí, né, durante esse tempo, procurar produzir mais, o que vocês sentirem melhor para fazer. E deu para um talento. Talento era uma moeda muito valiosa, né? Para outro deu 2 talentos e para outro deu 5 talentos. E ele viajou. O que recebeu 5 falou assim, meu patrão, ele é bom, mas ele é muito bravo. Eu vou tratar de aplicar esse dinheiro e fazer render mais. Aplicou, tudo bem. O que ganhou 2 também falou, eu ganhei menos do que o outro, mas eu vou aplicar também tudo para ver se ele multiplica. E o que ganhou 1, o que ele fez? Correu para um lugar mais escondido, cavou um buraco no chão e enterrou o talento, pôs terra por cima, pôs uma pedra por cima e foi curtir a vida. O patrão não está aqui, eu posso aproveitar. Quando o patrão voltou, ele chamou o que tinha dado 5 para ele. Falou, escuta, eu quero meus talentos de volta. Aí ele falou, olha, patrão, eu peguei, apliquei o dinheiro, então está aqui seus 5 talentos e mais 5 que eu ganhei aplicando ele. O senhor falou, olha, servo bom e trabalhador, e porque você aplicou bem, ganhou, eu vou te dar muito mais do que isso. Chamou que tinha recebido 2. A mesma conversa, né? A mesma coisa, eu apliquei, multipliquei, e aqui estão os seus 2 e mais 2, e ele fez os mesmos elogios. Aí chamou o que tinha dado 1.
A hora que ele chegou, ele falou, olha, patrão, o negócio é o seguinte, eu sei, o senhor sabe que eu tenho conhecimento, que o senhor é muito rígido, o senhor não faz nada sem perder, que corre risco de perder. Então eu fiz o seguinte, eu peguei, enterrei o talento para não haver risco de perder nada. E aqui está o talento que o senhor me deu, está de volta. Aí o patrão falou, olha, servo mau e preguiçoso, você tinha que ter feito alguma coisa. Se você achava que não tinha condição de aplicar o dinheiro em outras coisas, colocasse ele no banco a juros, porque aí eu ia receber pelo menos um pouquinho mais, mas receberia. Você é muito preguiçoso e com isso você está expulso aqui do meu serviço. Mandou o servo embora. Então, o que Jesus está falando? Nós todos recebemos talentos em quantidades diferentes. Deus nunca vai nos cobrar, entende? Mais do que aquilo que nós recebemos, que foi bem aplicado. Mas se nós simplesmente enterramos os talentos que nós recebemos, o nome talento é o nome da moeda, mas que se aplica muito bem na nossa condição, porque talentos são qualidades que a pessoa tem. Quantos de nós recebem qualidades fantásticas, boa memória, inteligência, um dom musical, um dom artístico, enfim, um monte de talentos. Não talento moeda, mas talento que Deus nos deu quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe. E alguns aplicam bem, outros aplicam mais ou menos e outros não aplicam nada. Outros, inclusive, acabam com todos os talentos que ele ganhou, virando muitas vezes, entrando aí para a droga, entrando para o crime, enfim, fazendo coisas que não têm nenhum retorno de qualidade para o que Deus nos deu. Então, a parábola ensinava muito bem, e isso calava fundo naquelas pessoas. A terceira parábola é a do filho pródigo. Também eu adoro essa parábola, porque ela nos diz muita coisa, né? Só relembrando, o grande fazendeiro tinha alguns filhos, né? Ele tinha 2 filhos, na realidade, e o mais novo um dia chegou para ele e falou, pai, eu pensei bem, eu não quero ficar aqui trabalhando na fazenda, não, eu quero curtir a vida, então eu quero que você me dê a minha parte da herança que eu tenho direito, que eu vou cair no mundo. O pai pegou e falou, tudo bem, pegou e deu a ele. Aqui um parêntese, eu sempre questiono nessa parábola o seguinte, porque eu não entendo que exista herança antes da pessoa morrer. Não se dá uma herança se você não morreu ainda, sabe lá se vai sobrar, se você vai precisar de alguma coisa daquilo. Herança é aquilo que sobrou, né, e que os descendentes vão dividir, muitas vezes com brigas, com disputas, com inimizades, paciência. Mas vamos voltar para a parábola. Então, o filho saiu e gastou dinheiro, tinha dinheiro demais, então aí tinha amigos de sobra, mulheres de sobra, comida, bebida, tudo de sobra. Mas um dia, tudo aquilo acabou. E teve uma fome muito grande na região, e ele arranjou um serviçozinho numa fazenda lá para cuidar dos porcos. Mas nem a lavagem que era dada para o porco ele podia comer, porque o patrão não deixava. Um dia ele lá, faminto, sujo, doente, ele falou, sabe uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai, eu tenho certeza que ele vai me receber, não para ser filho dele mais, que eu não mereço ser filho, mas para ser um empregado na casa dele. Porque os empregados dele, todos estão muito bem tratados, têm tudo que precisam. E voltou. E o que o pai dele estava fazendo? Olha, quando o pai dele saiu, viu o filho saindo, o pai dele lamentou profundamente. Muito, muito. Mas falou, não, esse meu filho vai arrepender e vai voltar. E todo dia ele ia para a varanda da casa, olhando a estrada, para ver se o filho estava voltando. No dia que o filho voltou, ele viu que ele estava voltando, ele saiu depressa. Antes que o filho chegasse na casa, ele já recebeu o filho lá na entrada da fazenda e falou com ele, ô meu filho, vem cá, que bom que você voltou. E o filho falou, olha pai, eu não mereço mais ser chamado de filho.
o que eu fiz é um absurdo, gastei o seu dinheiro, um dinheiro que eu achava que seria meu, gastei tudo, não tem nada, então eu quero que você me receba como o mais simples, o mais humilde dos seus empregados. E o pai falou, definitivamente, você é meu filho, então você vem e porque você retornou, nós vamos dar uma festa muito grande para comemorar a sua volta. E a história é interessante, porque ele manda buscar um manto melhor que ele tinha, pegou um anel mais bonito, colocou no dedo do filho, levou e falou, agora mata um boi aí que nós vamos fazer uma festança. E fizeram. E aquilo foi o dia inteiro a festa. Quando chegou no fim do dia, o irmão dele, que estava trabalhando no campo, que era muito sério, fazia a coisa tudo com responsabilidade, viu aquele movimento e falou, mas peraí, o que está acontecendo ali? Eles falaram, o que está acontecendo é que seu irmão chegou e seu pai mandou matar um boi e dar uma festa para ele. Ah, mas o irmão ficou furioso. Aí foi lá, procurou o pai. Falei, escuta uma coisa, eu estou com você esse tempo todo, nunca pedi coisa nenhuma, eu te ajudo, eu faço todo o serviço que é necessário. Aí nunca te pedi para matar um boi, você nem me ofereceu um boi para matar, para comer junto com os meus amigos. Agora chega esse meu irmão que gastou tudo que ele tinha e te abandonou, você faz uma festa e ainda dá um boi lá para celebrar a festa. E o pai falou, olha meu filho, não pense assim não. O que acontece é que você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu também. Você usufrui normalmente. Agora, o seu irmão, ele se arrependeu, ele viu a bobagem que fez, ele voltou, então é muita alegria para mim ver que meu filho foi reabilitado, o meu filho voltou para ser meu filho outra vez. Então, aqui, essa parábola, eu uso muito quando eu falo em questão de morte, né? E que eu falo em questão de uma vida depois da morte, e que eu falo o seguinte, esse pai é o exemplo, vamos dizer, é a figura perfeita de Deus, nosso Criador, nosso Pai. Ele é alguém que não é juiz, ele não castiga, ele não está ali ansioso para punir, ele podia muito bem, se fosse qualquer um de nós, provavelmente falaria com o filho, não, agora você vai ser o empregado mais mal remunerado aqui para você aprender. Não, Deus não é assim, nós fazemos isso, nós humanos fazemos, e isso é próprio do humano, a gente tem que entender, mas Deus não. Deus, ele é Pai misericordioso, está sempre de braços abertos para nos receber. Portanto, a gente faz as coisas, vamos procurar fazer sempre o melhor, não vamos ser o filho pródigo que vai esbanjar tudo, mas também não precisamos ser tão coração duro quanto foi o irmão. Vamos ser compreensivos, vamos entender que as pessoas que fazem bobagem, às vezes fazem, mas se ela reconhece que fez bobagem, se arrepende e volta, ela deve ser sempre muito bem acolhida, porque essa é a atitude de Deus, que é Pai todo-poderoso, porém todo misericordioso. Então, Jesus ensinava com parábolas essas lições que nós acabamos da gente esmiuçar um pouco aqui agora. Jesus ensinava também através de milagres. E os mais significativos, né, desses milagres, nós podemos dizer que foram, primeiro, a multiplicação dos pães, quando uma multidão, né, que eram milhares de homens, porque fala lá na quantidade de homens, mas as mulheres também estavam, mas só que naquela época contava somente os homens, as mulheres eram um acessório ali, né? Mas eram milhares, parece que coisa de 10 mil pessoas, e mais as crianças também que estavam lá. E Jesus pegou, chamou o apóstolo, um dos apóstolos, falou, escuta, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo todo? O apóstolo entrou em pânico, falou, olha, nem se nós pegar o dinheiro todo que a gente tiver, os restinhos que tiver aqui, não dá para comprar pão para essas pessoas todas. Vamos mandar ele embora, e eles que se virem. E Jesus falou, não, nós não podemos mandar, nós estamos longe da cidade, essas pessoas vão morrer pelo caminho. Então, vamos fazer o seguinte, dá uma olhada aqui que tem aí.
Aí um dos apóstolos chegou e falou, olha, tem um menino aqui que está com 5 pães e 2 peixes. Falou, ótimo. Então agora vocês vão mandar todo mundo sentar e vão pegar, levar em balaios, né? E vão dar para essas pessoas o que eles quiserem para comer, pão e o peixe. Eles pegaram e falaram, esse cara está doido, não é possível. Porque com essa pessoa toda com 5 pães e 2 peixes, ele falou, faça isso. Mas antes, ele abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes, abençoou aquele balaio grande que tinha pedido para trazer. De repente, os apóstolos assustam que os balaios estavam cheios de pão e peixe. E eles distribuíram para todos e ainda sobrou um tanto de balaios lá com sobra. Jesus falou, recolhe tudo para que nada se perca. Todo mundo se alimentou, todo mundo se saciou com 5 pães e 2 peixes. Então, é mais uma vez uma lição que Jesus nos passa, né? Que muitas vezes a gente acha assim, eu não vou dar conta de fazer isso. Vai sim. Acredita que Deus provê. Você não vai sair fazendo milagre aí de multiplicar as coisas, não. Mas muitas vezes você vai ter uma ideia boa, você vai descobrir um caminho que você não tinha pensado nele e as coisas serão resolvidas. Confia, tenha fé. Quem tem fé, a fé de verdade, ela faz realmente, movimenta montanhas. Outro milagre, que também causou um impacto muito grande, foi a ressurreição de Lázaro, o seu amigo que tinha morrido, e quando ele recebeu notícia que Lázaro estava doente, ele estava distante, falou, não, nós vamos chegar lá a tempo. Aí eles falaram, não, vai chegar lá, já morreu. E quando chegaram, ele já estava há uns 4 ou 5 dias morto, já tinha sido sepultado, e Jesus fala assim, as irmãs dele, Marta e Maria, falaram, pois é, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Eles eram muito amigos, Jesus era muito amigo de Lázaro e de Marta e de Maria. E ele fala, não se preocupem. E chega, manda abrir, lá, tirar a pedra que tampava a entrada do túnel, do sepulcro, né? Aí eles falam, não, mas não vou tirar isso não, ele já tem 5 dias que ele está aí dentro, ele está fedendo. Pode tirar. Aí tirou e Jesus faz uma prece, conversa com seu pai e em seguida fala, Lázaro, saia daí. E quando todo mundo assim olhando assustado, não sabe o que vai acontecer, de repente Lázaro, que estava morto já há 5 dias, portanto, não era aquele que eles falam, não, ele estava só desmaiado, com aquele tempo, dentro daquele sepulcro, tudo fechado, se ele não tivesse morto quando foi enterrado, ele teria morrido lá dentro. Ele sai com as faixas, e Jesus fala, tira as faixas dele, tiraram as faixas todas, né? O sudário que estava envolvendo a ele, e o Lázaro volta à vida e fazem lá um banquete para comemorar a volta de Lázaro. Mais uma vez, uma lição, que primeiro, né, que nós devemos confiar mais na misericórdia de Deus. Não é que nós vamos ficar ressuscitando defunto por aí, não. Mas nós podemos ressuscitar muitos irmãos nossos que estão aí semi-mortos, de fome, de falta de habitação, problemas de saúde, falta de cuidados médicos para essas pessoas. Então, nós temos que cobrar das autoridades, porque o dinheiro que nós pagamos de imposto é o dinheiro que deve custear não passeios, festas e tudo mais das autoridades, mas saúde, segurança e educação. São 3 coisas que na própria Constituição do Brasil consta. Saúde, educação e segurança são direitos do povo e dever do Estado. Infelizmente, a Constituição tem se tornado uma letra morta. Mas quem sabe, tudo se transforma, né? Então, quem sabe também nós vamos ter uma multiplicação de pães aí, e isso possa reverter, e os mortos ou semi-mortos possam sair do sepulcro. Mas a lição de Jesus foi essa. E foi uma lição
é que nós podemos fazer a nossa parte para que muitas pessoas saiam de um estado de morte em que elas se encontram. Jesus fazia muitas curas, ele curava, e era cura de verdade. Leprosos, naquele tempo, tinham que viver afastados da cidade. Se entrasse na cidade, as pessoas jogavam pedras neles, né? A Jesus curou vários leprosos. O pessoal nem chegar perto, não chegava, Jesus abraçava, tocava, né? E os leprosos se viam limpos, e ele falava, agora vai se apresentar ao sacerdote, que ele vai declarar que vocês estão curados e pode voltar a conviver no meio do povo. Então, Jesus cuidava muito dos que estavam excluídos da sociedade. Ele trazia de volta, chamava, venha para junto de todos nós, porque vocês também são filhos de Deus e têm o direito de estar aqui. Os leprosos aí, e aí nós temos alguns desdobramentos que ensinam mais ainda, né? Quando ele curou, por exemplo, 10 leprosos, eles foram correndo, saltando de alegria, porque iam ser reintegrados na sociedade, mas um só voltou para agradecer. É o que acontece muitas vezes, por isso que a gente sempre fala que faça o bem sem olhar a quem. Faça as coisas boas sem esperar retorno. O retorno, se vier, que bom. Se não vier, não tem importância. O importante foi que eu fiz um bem para uma pessoa. É o que Jesus ensinava e que nós, que queremos nos dizer cristãos, devemos fazer. Ele curava cegos. Os cegos também têm um outro lado pedagógico, né? Porque eram pessoas que não estavam vendo nada. E Jesus abria os olhos daquela pessoa e eles se alegravam. Estou vendo cores, estou vendo pessoas, estou vendo flores, enfim. Era uma alegria total, às vezes cegos de nascença. Isso ele fazia não só para fazer o bem para os cegos, mas para nos ensinar que nós que temos olhos bons, temos que ajudar os que estão com os olhos meio ruinzinhos, né? Não enxergam as coisas boas, não aproveitam das coisas boas que a vida nos tem aí para oferecer. Então, esse é o papel do cristão, é ser um missionário que abre os olhos também das pessoas para que elas possam ver que a vida é um dom maravilhoso e que nós temos que valorizá-la e fazer todo o possível para que ela seja maravilhosa, não só para nós, mas especialmente para todos que estão em nossa volta. As mensagens básicas de Jesus, né, elas estão resumidas no Sermão da Montanha. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem quiser conhecer a constituição do cristão, é só ler o capítulo 5 de Mateus. Ali está tudo bem claro quais são as exigências que Deus faz de nós para que sejamos cristãos e possamos fazer o bem a todos. O que tem lá? Nós vamos ver que lá ensina que nós devemos amar uns aos outros. E como ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Eu costumo muito, nos cursos que eu dava, dizer o seguinte, presta bem atenção. Tem gente que fala assim, não, eu amo a Deus. Eu só amo a Deus. Não, mentira. Porque Jesus ensinou, ama a Deus como a ti mesmo. Ama o próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus estava dizendo? Eu tenho que primeiro amar a mim mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. É mentira. Quem não se respeita, não tem amor por si próprio, não se cuida bem, não é dar conforto, luxo, não. É não desgastar a vida com tolices, com drogas e com vida desregrada. É preciso que a gente faça
que as pessoas vejam que a vida é maravilhosa. Então, o amor é o amor ao próximo, porque quando eu amo ao próximo, eu tenho capacidade de sair para o amor a Deus. Não se ama a Deus num curto-circuito. O próximo está sempre entre nós e Deus. Então, é preciso de aprender esse amor. Deus nos ensina, Jesus nos ensinava mansidão. Mansidão é a gente ter paciência com o outro, é a gente não ser agressivo, não ser ambicioso demais para tirar do outro o que é do outro, porque eu quero para mim. Então, mansidão é uma característica do verdadeiro cristão. Perdão. Quem não perdoa não é perdoado. Perdoar é uma coisa muito importante, nós temos que aprender. Perdoar não significa uma pessoa me fez alguma coisa muito ruim, eu falar, vou perdoar e vou voltar a viver, conviver do mesmo jeito que era antes. Não, não é isso, necessariamente não é isso não. Há situações que nem condição se tem para isso. Perdoar, eu gosto muito de uma expressão que diz, perdoar é você lembrar com amor e não lembrar com ódio. Isso é perdão. Eu posso lembrar o mal que uma pessoa me fez. Eu não vou procurar aquela pessoa para restabelecer uma amizade com ela, porque eu não tenho nem confiança mais naquela pessoa. Então, tudo isso, né, me impede, às vezes, de pensar que eu não vou conseguir perdoar. Consigo. Eu perdoo esquecendo as coisas que aconteceram, lembrando sempre com amor, não com o intuito de me vingar, de descontar, não. Perdoar. Que ele viva para lá a vida dele, eu vou viver a minha e ficamos tudo muito bem. Eu não desejo mal a ele e espero que ele não deseje mal a mim também. Misericórdia, tá ligado com isso? Misericórdia é você aceitar do outro as suas fraquezas, é você entender as dificuldades, às vezes, que o outro tem para fazer as coisas que você espera como você espera. Então, a misericórdia é a característica de Deus. Nós temos que aprender com ele, mas claro que não vamos ser misericordiosos como Deus o é. É muito difícil. Mas nós temos que tentar. Para isso, nós temos que aprender a ter autenticidade. É como Jesus falou, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Porque a verdade é uma coisa interessante. A verdade, às vezes, fica muito escondida debaixo de um entulho muito grande. Mas depois ela vai vencendo aqui tudo e aparece. Uma coisa que eu aprendi é que a verdade sempre vence. A verdade sempre predomina. Às vezes demora muito, mas nós temos que ter paciência. Mas a paciência não é ficar sentado esperando, é também estar trabalhando para que a verdade possa triunfar e as pessoas possam ser todas felizes. Jesus também ensinava que não existe segredo. É aquilo que eu falei, a mentira é uma coisa engraçada. A mentira, ela às vezes convence a muita gente, mas aos pouquinhos ela vai aparecendo, e um dia a mentira é totalmente vencida pela verdade. Então, nós temos que ser aqueles que batalham para o fim da mentira e o triunfo da verdade. Respeitar o poder civil. Olha, isso é muito importante. Tem gente que fala assim, não, aquela famosa frase que brincam, né? Que o espanhol fala assim, ai governo, sou contra. Não é assim que se faz. Nós temos o seguinte, que ter a consciência de que o governo quase sempre existe mal por responsabilidade nossa. Porque na hora de escolher as pessoas que nós temos que votar, nós votamos mal, nós vendemos voto, nós negociamos o voto, nós entregamos a alguém que nós sabemos que não presta, né, o poder de cuidar das minhas coisas.
Não é assim que a coisa funciona. Então, quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade, teve uma palestra que eu fiz, né, uma apresentação sobre cidadania. Cidadania é isso, é você saber que você tem o governo que você merece, porque foi você que o escolheu e colocou lá. Então, é preciso que a gente saiba decidir adequadamente, mas respeitando o poder civil, porque ele é o nosso representante para cuidar das coisas que é comum a todos. E, consequentemente, também quem tem o poder civil tem uma responsabilidade muito grande, porque nós entregamos a ele esse trabalho. Ele tem que corresponder às nossas necessidades e não aos seus interesses, muitas vezes escusos. Jesus chamava a atenção pelos falsos profetas. E no seu tempo tinha muita gente que saía dizendo que ele era Jesus, que ele era Deus, que ele era o Cristo, que era isso, que era aquilo outro. Então, até hoje, nós estamos cheios de falsos profetas. Pessoas que se intitulam santos, semi-santos ou quase santos, que fazem trabalhos aparentemente muito bonitos, né? Mas que lá atrás estão fazendo um monte de besteira. A mentira, como eu disse e vou repetir, ela sempre aparece. Então, quando aparecem os falsos profetas, fiquemos atentos. Não vamos dizer o falso profeta. Apareceu um profeta, aquele que está anunciando coisas, está dizendo coisas, vamos ouvi-lo e prestar atenção. O que ele está falando tem sentido? Ele é coerente no que ele fala? Ele fala uma coisa e faz exatamente aquilo? Ou ele é uma pessoa que fala uma coisa, mas na hora de fazer para ele faz completamente diferente? São os falsos profetas. Jesus chamava atenção para eles, para tomar cuidado. Muita gente se preocupa com o fim dos tempos. Olha, fim dos tempos, eu sempre digo o seguinte, o fim dos tempos está próximo. Sim, porque o fim do tempo para mim é o dia que eu morrer. O dia da minha morte é o fim do meu tempo. Portanto, aquelas pessoas falam, não, esse negócio de fim do tempo não existe, existe. Existe o fim do seu tempo. Agora, aquele fim do tempo que a Terra vai explodir, vai fazer isso, fazer aquilo, eu não sei nem se terá e quando será. Então, não é preocupação minha. Eu não tenho que preocupar com as coisas que virão, não. Eu tenho que me ocupar com as coisas que eu faço na minha vida. Então, o fim dos tempos, eu tenho que ter sempre consciência. O fim dos tempos é o meu fim do tempo. E esse fim eu não sei quando virá, nem como virá. Ele chegará num determinado momento, então eu tenho que viver sempre preparado e pronto para ele. E tenho que aceitar, né, que ele faz parte da essência da vida. Vida tem princípio, meio e fim. Não existe nada que é vivo que não tenha meio e fim. Portanto, também quando a gente perde uma pessoa querida, claro, nós sentimos, a dor é muito grande, nós ficamos, às vezes, até revoltados com as coisas que aconteceram, mas a gente tem que ir trabalhando direitinho, né, para entender que uma pessoa querida que morreu não foi nada de excepcional. Eu também vou chegar uma hora que eu vou morrer e vou deixar pessoas queridas com minha lembrança. Então, o fim dos tempos ele tem que ser muito bem compreendido para a gente não sofrer antes da hora e nem quando chegar a hora, sofrer mais do que é necessário. Outra coisa muito importante que Jesus ensinou foi o perdão, né? Já falamos. Perdoar é tão importante que tem uma passagem de Jesus que é linda. É aquele da mulher adúltera que foi levada pelos fariseus para Jesus dizer o que faria com ela, porque conforme a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. E aí ele falou assim, agora nós vamos pegar esse camarada que ele fala que tem que ser bonzinho, tem que ser isso, tem que ser aquilo, vamos ver o que ele vai fazer. Porque se ele falar que não é para fazer nada, ele está infringindo a lei de Moisés. E isso é um crime. Para eles era crime, né? Agora, se ele falar que é para apedrejá-la,
E vão falar, cadê essa caridade que você fala tanto aí, tanta essa misericórdia, né? Tudo bem. Aí levaram a mulher e julgaram ela aos pés dele e falei, aí, como é que foi pega em flagrante? O que fazemos com ela? E todos eles já estavam com a pedra na mão. Jesus não falou nada, abaixou e começou a escrever no chão. Dizem, isso aí não está na Bíblia, mas dizem, e eu acredito que isso tenha acontecido, né? Jesus começou a escrever os pecados, os crimes de cada um daqueles fariseus que estava ali. E cada um olhava, eu não punha o nome não, a própria pessoa sabia, fez isso, isso, isso e isso, fez isso, isso, isso e isso. E cada um olhava aqui e falava, meu Deus do céu, ele sabe de tudo que eu fiz. Se nós ficarmos aqui julgando uma pedra, e ele que vai jogar a pedra em nós. Cada um jogou a pedra fora e cascou fora. A hora que ele pegou, se viu sozinho com a mulher, ele falou, filha, quem te condenou? Ela falou, ninguém. Falou, então, eu também não vou te condenar, não. Mas você vai e não peque mais. Olha que beleza, a misericórdia com a mensagem. Não é só o filho pródigo chegar, vão dar festa, não. Aprenda a lição e mude. Com certeza essa mulher não cometeu mais adultério na vida. Os pontos básicos da missão de Jesus Cristo, nós podemos elencar dizendo que foi primeiro, veio para salvar toda a humanidade. Olha que eu pus o toda com letra maiúscula, porque muitas pessoas pensam que Jesus veio para salvar só os bons. Não, ele mesmo disse, eu vim para os doentes e não para os sadios. Ele mesmo disse, é vontade de Deus que todos se salvem. Ora, se é vontade de Deus, quem somos nós para contrariar a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, que bom que todos se salvem. Como e de que jeito não é problema nosso. Nós gostamos muito, quando vemos alguma pessoa fazendo coisa errada, cometer um crime, nós queremos um castigo pior possível. Esse castigo não é para que aquela pessoa necessariamente mereça, mas é a forma da vingança social. É assim, a sociedade se vinga castigando aquela pessoa. Não, não é esse o sentido da pena. É claro que quem cometeu um crime tem que pagar por ele, mas nós temos que saber que nós temos que entender que a humanidade toda ela se destina à salvação, porque é a vontade de Deus. Como, de que jeito, não sei. Mas eu não tenho que ser um juiz mais severo do que o juiz maior, que é Deus. Jesus fundou uma igreja assim, tanto que ele fala com Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu farei a minha igreja. Só a igreja que Jesus fez, na época que ele fez, chamava o caminho. Todo mundo dizia, eu faço parte do caminho, porque era o caminho que levava a Deus. No decorrer da história, criou-se, né, o nome de cristão, por causa dele, né, de Cristo, quer dizer, então seria o seguidor do caminho de Cristo, passou a ser chamado de cristão. E a igreja passou a se chamar igreja cristã. E depois ela incorporou o nome de católica, porque católico significa universal. Porque então a igreja não é um clube fechado só para alguns. Jesus veio fundar uma igreja que é o caminho para todos. Portanto, a igreja é igreja cristã, católica, porque é para todos. A igreja que é fechada só para alguns, ela não é a igreja de Cristo. Ele instituiu a Eucaristia na última ceia, porque era uma forma dele se fazer presente, mesmo depois dele ter partido. E a Eucaristia é alguma coisa muito importante que eu vou falar quando tivermos a aula sobre sacramentos. Nós vamos falar mais sobre a Eucaristia. Ele nos ensinou a orar. E Jesus sempre ensinava o seguinte, porque naquela época os fariseus gostavam de andar pelas ruas, dando gritos, vestido de roupa rasgada, a terra jogada na cabeça. Enfim, eles não estavam orando, eles estavam se mostrando.
eles se exibiam para os outros saberem, olha como esse homem é santo, né? Então, Jesus ensinou-os a orar. E ele dizia, quando você for orar, gente, não faz gritando na rua, não, entra no seu quarto, fecha, e no silêncio do seu quarto, Deus vai te ouvir muito melhor. Eu digo que eu, particularmente, gosto muito de orar em silêncio. Eu tenho dificuldade de orar em grandes multidões, porque muita gente ali está festivo, está movimentando, então é um encontro social. Orar, encontrar com Deus, a gente encontra no silêncio. Jesus fazia isso, ele ia para o alto da montanha, ele gostava das multidões para pregar, para compartilhar, mas ele, quando queria conversar com o Pai, ele entrava num lugar sossegado e lá ficava, e aí Deus o escutava. Cristo se apresenta como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós podemos comparar a Santíssima Trindade com esse tripé, que eu gosto de usar também para representar o ser humano, que é corpo, mente e espírito, mas aí nós temos, no caso da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E essas três pessoas estão numa só, sem perder a sua individualidade. Então Jesus é o Filho, mas ele é Deus, como Deus também é o Espírito Santo, como Deus é também o Pai. Eles constituem uma só pessoa, sem perder a individualidade. Então, essa figura mostra isso. Para entender um tripé e para realidade, uma vela única, porque são os três numa só pessoa. Santo Agostinho dizia que ele queria entender esse mistério da Santíssima Trindade. Estudava e não conseguia chegar a conclusão nenhuma. Um dia, ele, lá pelo ano 300 e alguma coisa, né, ele estava refletindo, estudando, e um dia ele foi para a praia deserta e viu um meninozinho, né, com um buraquinho na areia e pegando com uma concha a água do mar e colocando ali dentro. O Santo Agostinho parou, olhou, achou engraçado e falou, meu filho, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu vou pegar a água toda do mar e colocar aqui dentro. Santo Agostinho deu aquela gargalhada e falou, o que é isso? Você acha que você vai conseguir pôr essa água toda do mar aí dentro desse buraquinho que você fez? O menino levantou, olhou bem nos olhos e falou com ele, da mesma forma como você quer colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro da sua cabeça. E desapareceu. Então, fica, né, a lição. A Santíssima Trindade não é um mistério para nós esclarecermos, para nós explicarmos ou entendermos. É para, na nossa fé, acreditarmos que Deus é trino numa única pessoa. Cristo sofreu, morreu dolorosamente, ressuscitou, tudo para nos salvar, tudo pela redenção. Então, a redenção era o objetivo final. Aí a gente pergunta, tudo isso que ele passou era necessário, né? Era preciso sofrer, morrer para salvar a humanidade? Aí eu lembro de uma outra parábola, que é do dono da vinha e dos vinhateiros, que ele viajou, alugou a vinha para outros vinhateiros. Quando ele voltou, ele mandou um empregado ir receber, né, o aluguel daquela vinha. E eles pegaram, bateram nos empregados, mandaram eles embora e não deram nada. O vinhateiro ficou triste, pegou e falou, vou mandar outra vez, porque às vezes eles não entenderam mal. Aí eles pegaram, o que fizeram? Deram muito couro, surras nos que foram lá e não mandaram nada. Aí ele falou, sabe uma coisa? Eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E mandou o filho. Aí eles falaram assim, é o filho dele que veio? Vão matar o filho dele e aí nós ficamos com a vinha para nós. Mataram o filho, né, e não mandaram nada. Ou seja, ele pergunta, ele contando essa história para os fariseus, falou, agora o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Ele falou, vai mandar os soldados ir lá e prender todo mundo e castigá-los. Ele falou, pois é da mesma forma. Os profetas vieram, anunciaram Deus e a sua misericórdia.
Vocês bateram em muitos deles, mataram muitos deles. Vieram novos profetas, eles fizeram a mesma coisa. Depois, eu vim, sou o Filho de Deus para falar, e vocês estão fazendo a mesma coisa, não querem dar ouvido. E ele já não disse, mas eles sabiam que vocês ainda vão me matar também. Então, isso foi todo um processo, não é que precisava, mas que aconteceu porque a maldade humana foi tanta que não reconheceu em Cristo o próprio Deus humanado. Aqui uma palavrinha rápida, com todo respeito pelas religiões dos outros e tudo, mas como há muito cristão que fala que, eu sou espírita também. Eu falo, olha, vamos com cuidado. No espiritismo foi Allan Kardec que estruturou todo o espiritismo. Ele dizia, como a lei básica, era necessário nascer, viver, morrer e renascer outra vez, viver e morrer até conseguir se purificar todo e virar uma pessoa mais pura. E dois líderes também do espiritismo no passado recente foi Leon Denis na França e Carlos Embassaí de Mello no Brasil. Eles não aceitavam, seguindo os ensinamentos de Allan Kardec, Cristo como Deus. Cristo não seria Deus, como nós vimos já antes, seria um profeta muito importante, uma pessoa puríssima, quase perfeita, mas a redenção de Cristo não valeria nada. Quer dizer, a paixão e morte de Cristo não significava nada, porque eles afirmavam, olha, essa é uma afirmação desses dois, escreveram, estão nos livros dele, nem o sangue de um Deus é capaz de redimir os pecados do homem. Ou seja, só as reencarnações que são capazes de ir limpando a pessoa. Então, essa figura do lado mostra as inúmeras reencarnações pelas quais nós teremos que passar para alcançar, vamos dizer, a salvação. Para o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, a morte não é a extinção do indivíduo, porque depois da morte há o desprendimento da alma do corpo, que não é instantâneo, né? Vai depender muito dos apegos que a pessoa teve, o tipo de morte, e muitas vezes essa separação da alma do corpo é demorada, e a pessoa sofre muito com a decomposição do corpo, que ela sente aquilo tudo. Sofre com o sofrimento das pessoas que ficam, né? E alguns têm até um estado de perturbação que demora para a pessoa superar e entender que morreu. Isso acontece, segundo eles, especialmente em morte violenta e pior ainda quando foi suicídio. Após a morte, o espírito da pessoa, a alma da pessoa, né, vai para um lugar que é uma cidade, praticamente uma cidade, e lá ela tem atividades constantes, encontra familiares, amigos, para poder resgatar as faltas que ela cometeu. Isso está tudo no livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Os mortos, para o Espiritismo, se comunicam com os vivos e se reencarnam tantas vezes quanto for necessária, até libertar todo o karma, que é vamos dizer assim, aqueles entulhos que a pessoa vai juntando com cada pecado, com cada falta que ele comete. Aí, ele, quando limpa todo o karma, ele atinge a perfeição e aí ele pode assumir a vida definitiva. No espiritismo europeu, principalmente inglês, eles não aceitam a reencarnação. A reencarnação é muito forte no pensamento do espiritismo no Brasil. Aí vem uma pergunta sempre que se faz, né? É possível um cristão acreditar na reencarnação? Eu, com todo respeito à crença dos outros, mas eu estou dizendo que eu acredito o que eu aprendi. Não tem jeito de acreditar na reencarnação, porque seria a mesma coisa que querer misturar água e óleo e ter uma mistura homogênea. Nós sabemos que isso não acontece. Quando eu acredito na reencarnação, eu nego a redenção de Cristo, porque eu é que me salvo reencarnando. Não é Cristo que me salva.
Cristo não me salva, ele é vamos dizer assim, um ser muito evoluído, que pode me ajudar nessa caminhada, mas a minha salvação só a reencarnação é que me proporciona. E acreditar na reencarnação e na comunicação com os mortos é negar ensinamentos bíblicos, né? Porque se for no livro dos Levíticos, no Antigo Testamento, fala: não recorrais aos médiuns, nem consulteis espíritos. Saul, no primeiro livro das Crônicas, morreu porque tentou consultar os mortos para saber lá sobre o futuro dele. O futuro nosso a Deus pertence, não é para ninguém vir trazer e contar nada para nós. E em 1 Coríntios, São Paulo fala: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus nos tem preparado na outra vida. E também lá fala que está escrito: só se morre uma vez. Isso está tudo nas cartas de São Paulo. A fantasia sempre é muito consoladora, né? Falar: não, mas eu fui no sessão espírita, falei com minha mãe que tinha morrido, falei com meu pai, etc. Tudo. Mas não existe nenhuma informação absolutamente inédita e rigorosamente comprovada de alguma informação importante que nos tenha sido trazido por algum espírito dos mortos. Então eu sempre digo: os mortos não falam com os vivos. Às vezes são os vivos, muito vivos, que parecem fazer os mortos falar. Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Salvador e Redentor da humanidade. Ele é o centro da religião cristã e ela é por isso chamada de cristocêntrica. Nada, nem ninguém substitui Jesus Cristo. Nem ontem, nem hoje e nunca no futuro. Hoje, sempre, Cristo é o Filho de Deus humanado, e por isso que a gente diz sempre: Jesus, eu confio em vós. Concluindo a segunda aula do nosso curso, eu já convido vocês para assistir a terceira, que será sobre a Igreja de Jesus Cristo, né? Esse é o livro que a gente está baseando o curso. Não se esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei, porque isso é muito bom para a gente controlar a eficiência do que estamos fazendo. E aqueles que quiserem, se inscrevam nesse canal. Aí vão ser notificados de novos vídeos, onde já existem mais de 27 vídeos. Agradeço a todos e até a terceira aula.